Fala galera, Mindset de Crico para vocês agora. Vou trazer alguns cenários aqui que não são muito interessantes, não são muito legais de passar para vocês, mas eu acho interessante a gente ter toda essa noção, porque quando a gente tem uma perspectiva de tudo que pode acontecer, a gente se prepara, né? O Bitcoin estava formando essa linha de tendência aqui que todo mundo já sabe, certo? E o que acontece? Nessa ideia aqui, ele está chegando bem ao final, bem à ponta do triângulo simétrico. E a qualquer momento ele pode romper esse triângulo tanto para cima quanto para baixo, certo? Ele rompendo para baixo, ele tem alguns cenários bem dolorosos para buscar. Rompendo para cima, eu acredito que ele faz um novo teste aos 40. Claro, subindo tudo bem lentamente, nada de candlezões, você vai ver aqui candles cada vez mais fracos, perdendo volume. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo aqui, que é o novo, é isso aqui, ó. É este cenário aqui. Esse cenário aqui, ele aconteceu lá em junho de 2019. Na verdade, ele começou ali em 24 de junho, mais ou menos, foi isso? Deixa eu ver quando que ele começou exatamente. Ele começou em 26 e foi terminar lá em setembro. Ele começou em junho e terminou em setembro. Mas o que eu quero passar para vocês é isso aqui, ó. Nós estávamos neste momento aqui fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo agora, certo? O mesmo canal, o mesmo triângulo simétrico. O problema aqui é que ele rompeu para baixo, certo? Ele veio fazendo esse triângulo simétrico, e se você prestar atenção, é a mesma coisa que a gente está vivendo. Candles grandes de início, depois começou a diminuir, toca em cima, toca embaixo, toca em cima, toca embaixo. Ele foi costurando essa zona aqui, até o momento que nos últimos dias quase não tinha volume de venda. Literalmente não tinha volume no mercado, não tinha liquidez. E aí, puf, rompeu para baixo. Mas qual que é a diferença, Felipe, desse cenário aqui para o cenário que nós estamos vivendo hoje? Simples. Este cenário aqui era um cenário de alta. O cenário que nós estamos passando agora é um cenário de baixa. O que pode ser que inversamente proporcional aconteça conosco. Ou seja, se lá no cenário de alta rompeu para baixo, nada impede que no nosso cenário rompa para cima, certo? Considerando que isso não aconteça, que o cenário seja o mesmo e rompa para baixo, nós temos aqui, vamos lá, a região dos 30 como suporte, certo? 31 aqui para buscar, que está fora do triângulo. Depois dos 31, a gente vai ter aqui 26 como segundo suporte, como segundo toque ali, segunda zona de briga entre touros e ursos. Depois a gente vai ter 22, 23 ali mais ou menos, como nova zona de briga ali, a pancadaria vai rolar. Se tudo isso der errado, existe uma grande chance da gente chegar aqui em 17. Por quê, Felipe? Porque existe uma grande chance de isso chegar ao 17. Por causa disso aqui, ó. Se o cenário for o mesmo, o resultado vai ser o mesmo, correto? Qual que foi o resultado aqui? Ele voltou para o valor que ele estava, ele foi fazer um toque lá no fundo que ele estava, aqui, ó, antes de toda a alta. O último fundo que ele fez foi nessa casa aqui de 7.000 a 7.200. Fez toda a alta que fez, lateralizou, blá, 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 blá. Quando voltou, ele voltou para onde? 7.200. O valor que ele estava antes da hiperalta. Se nós aplicarmos o conceito exatamente igual no nosso gráfico,
antes de toda a alta, a última zona de pancadaria foi aqui, ó, 17 mil. E aí depois dos 17 mil, houve toda aquela maravilha, toda aquela alta. E aí depois, pum, estamos aqui. Esses são os cenários. Felipe, você acredita que isso vai acontecer? Não. Porém, eu não sou o dono da verdade, então mesmo não acreditando, eu estou preparado para caso aconteça. Se acontecer, eu não serei pego de surpresa. Eu tenho as minhas estratégias montadas para caso isso aconteça. O objetivo desse vídeo é informar a você que isso é possível, para que você também monte as suas estratégias. Correto? No gráfico de semanas, nós temos a mesma coisa se formando, certo? A gente tem aqui o gráfico de semanas, essa coisa feia aqui, aonde o fundo já foi perdido, certo? O Bitcoin, ele perdeu o fundo da primeira semana, da semana de alta, que foi esse fundo aqui, certo? E agora o próximo cenário é ele tentar o 28 de novo, que é o fundo da última semana, certo? E eu tô fazendo um monte de linha aqui, né? Deixa eu apagar esse treco todo aqui. Pronto. A ideia agora é ele buscar esse fundo aqui, ó. Porque ele rompeu o fundo dessa primeira semana aqui, da semana de alta que nós tivemos. Ele rompeu, e agora que ele rompeu, ele tá criando uma nova zona. Ele vai tentar primeiro esse fundo aqui, ó, que é dessa semana aqui, 30.765. Caso ele rompa o 30.765, o próximo alvo dele é os 28. Então vamos torcer que isso não aconteça. E o engraçado é que a mesma coisa aconteceu aqui naquela época. O mesmo triângulo simétrico e o mesmo rompimento de semanas. Rompeu a semana e chegou aqui no final, ó. Foi rompendo, o candle rompeu a semana anterior, rompeu a semana anterior e aí, pum, veio a dor de cabeça. Vamos torcer que isso não aconteça, mas é um cenário possível, certo? Vale analisar isso aqui também, ó. Vou fazer um último ponto aqui para vocês. Pouco antes da queda, deixa eu encontrar ela aqui de novo que eu perdi. Aqui, ó. Olha as bandas de Bollinger, como é que elas estão. Deixa eu limpar esse gráfico aqui um pouquinho. Olha as bandas de Bollinger, como é que elas estão. Minúsculas, sem nenhuma liquidez. Lá naquela época, se você analisar pouco antes do caos acontecer, olha a banda de Bollinger aqui neste ponto. Minúscula também, né? Pois é. É nisso que a gente analisa que podemos estar reescrevendo a história. Torçamos que seja para cima dessa vez, né? E é isso, rapaziada. É isso que eu tinha para falar do Bitcoin, trazer essa análise para vocês. E falando um pouquinho da Ethereum, rapidinho, só para a gente fechar o nosso vídeo. Tem um carinha que eu gosto muito dele, que o nome dele é Victor Sperandio. Ele é um trader, ele é um analista de mercado, e ele criou uma teoria interessante. Essa teoria consiste no seguinte: toda linha de tendência, quando há o rompimento, né, o Ethereum está formando uma linha de tendência aqui, correto? Aí a linha de tendência, quando há o rompimento, a maioria das pessoas elas costumam operar no rompimento, certo? Rompeu, todo mundo ia estar operando nesse candle aqui. Porém, o que ele diz? Ele diz que toda linha de tendência, quando ela realmente forma um fundo, que seria esse fundo aqui, ela sobe, rompe a linha de tendência, mas ela volta para novamente testar esse fundo. Se ela testar o fundo que foi formado na linha de tendência e consolidar este fundo aqui, a tendência logo em seguida é hiperalta.
E essa teoria tem muito sentido. Tem muito sentido, mas tem muito sentido. E eu particularmente acredito que o Ethereum possa fazer isso sim. Encontrar de novo o fundo dele máximo aqui, reverter e aí talvez nunca mais vejamos Ethereum a esse valor. Porém, pensando nos cenários do caos, se ele romper esse último fundo que ele criou, ele vai ter 1.500 como próximo alvo. Depois dos 1.500 ele vai ter aqui, 1.400 como próximo alvo. Depois do 1.400 ele vai ter aqui, 1.100, 1.027 como próximo alvo. E ninguém quer isso. Vamos torcer que ele faça a reversão aqui e to the moon. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Estejam preparados para tudo. Os próximos dias aí podem ser os dias que nós estamos aguardando há muito tempo, de movimentação, do Bitcoin se decidindo de uma vez por todas o que ele quer. E o que for aparecendo, eu vou trazendo aqui para vocês. Valeu. Tamo junto. Não esqueça de dar like, se inscreve no canal, salva o vídeo. E eu espero de coração que isso agregue algum conhecimento para vocês. Valeu? Tamo junto.